Fico muito alegre de poder conhecê-los, pessoas interessadas na temática da apometria, e atendendo ao convite do Sérgio, nós escolhemos de conversar hoje sobre um aspecto que me parece muito interessante, válido e que, claro, tem a ver com a apometria em tempos de transição. Então, eu gostaria de recordar alguns aspectos com vocês. Eu sou filho de pais espíritas, eles já se conheceram antes de se casarem, então eu escutava sobre os postulados espíritas desde criança, de jovem, e me tornei depois uma pessoa interessada na doutrina espírita de um modo geral, coisa que sou até hoje, né? Antes de qualquer coisa, do ponto de vista de estudos e do ponto de vista de pesquisas, um espírita. Para quem não soube, só um dado biográfico: meu pai chamava-se Francisco Thyssen e ele foi presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, durante um período de 1975 a 1990, e era uma pessoa muito dedicada à doutrina espírita, ao livro espírita, e eu tive essa dádiva, né, de nascer filho dele e de minha mãe. Queria lembrar um pouquinho, não é? É uma história curiosa que eu vou dividir com vocês, porque talvez vocês não tivessem essa ideia. Eu sou médico já há bastante tempo, como talvez outros de vocês também, não é? Sempre fui interessado na área da mediunidade, e quando foi... Igual da outra vez? E quando foi depois da residência médica, até tendo começado um mestrado de clínica, eu acabei me mudando para o Rio Grande do Sul, morando no Rio de Janeiro. Na verdade, eu nasci em Porto Alegre, a família toda veio quando eu era bebê para o Rio de Janeiro, ficamos até a maior parte da família o tempo todo, mas eu, por razões de trabalho, fui morar em Porto Alegre. E quando eu ia para me mudar para Porto Alegre, a dona Ivone do Amaral Pereira, que eu acredito que todos vocês conheçam, tenham ouvido falar, tenham, melhor ainda, lido algumas das suas obras, como Memórias de um Suicida. Ela ligou para minha mãe, Dona Ruth, e ela perguntou algumas coisas, e no telefonema ela disse: Ruth, é verdade que o Sérgio vai morar em Porto Alegre? Minha mãe não queria que eu fosse. E ela diz: parece que vai, já estava tudo pronto. Parece que vai, etc. E aí a dona Ivone diz assim: eu acho que vai. Mas, dona Ivone, como é que a senhora sabe? Eu não contei isso para ninguém. Olha, Ruth, é porque o doutor Bezerra está aqui e ele tem um recado para Sérgio. Ah, é? Aí ela diz: anota aí, Ruth. E o recado do doutor Bezerra era mais ou menos assim: se o Sérgio for morar em Porto Alegre, que ele procure esse médico. Anote aí, Ruth: José Lacerda de Azevedo. Eu não conhecia, isso foi há mais de 40 anos atrás, e minha mãe anotou,
me entregou um papelzinho com esse nome, né? E depois de um ano já morando de volta em Porto Alegre, eu me lembrei do recado do Dr. Bezerra. Eu até esqueci, porque me envolvi com emprego, com concurso público e etc., constituindo já o início da família e tal. E aí eu liguei para o Dr. Lacerda, um ano depois, mais ou menos. E quando eu fiz isso, eu contei para ele, não é, por que eu estava ligando, o que eu desejaria, a indicação, através da Dona Ivone, de Dr. Bezerra. Ele ficou muito surpreso e disse algo assim: ó, vamos lanchar. Vem aqui agora no próximo domingo. Enfim, fui. Ele deixou o endereço, fui para a casa dele, era bem distante da minha, e aí ficamos 4, 5 horas conversando, porque fomos nos conhecendo, eu a ele um pouco, ele a mim, e a conversa fluiu. Estive com ele em casa dele muitas vezes, sempre aos domingos, e ele de imediato me convidou para conhecer o Hospital Espírita de Porto Alegre, um hospital psiquiátrico que era espírita na administração. E no pátio do hospital havia a Casa do Jardim, que era uma construção muito bacana e onde tinham várias salas, e ali aconteciam mais de uma vez por semana, mas sobretudo aos sábados, mais ou menos de 8 ao meio-dia, as reuniões de vários grupos dedicados à apometria. Eu nunca tinha ouvido falar, e ele me trouxe para a sala dele, a sala onde ele dirigia os trabalhos. E aí eu convivi com o Dr. Lacerda praticamente um pouco menos que uma década. E nos tornamos muito amigos. Conversávamos muito e eu ia aprendendo o que ele fazia naquelas reuniões mediúnicas, não é? Eram reuniões mediúnicas espíritas. Dr. José Lacerda de Azevedo sempre foi espírita e acabou desenvolvendo, né, as técnicas da apometria a partir do que ele conheceu quando o autor da hipnometria apresentou num congresso um trabalho. Ele viu, gostou e começou a pesquisar e a testar aquelas técnicas, né? Com mais ou menos um mês ou dois, eu fiquei muito surpreso com aquilo tudo. Não tinha a menor ideia. Eu tinha a ideia básica das reuniões mediúnicas, espíritas, sérias, como dizia Allan Kardec. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo. Queria dizer para vocês, é um detalhe que tem importância para o tema de hoje. E tem importância, vamos dizer, para aquilo que eu vou tentando fazer, não é, já há bastante tempo, para ajudar, não é? Nos casos que nos chegam, vamos dizer assim, ou nos casos que nós procuramos. Dr. Lacerda conhecia física, ele tinha boas noções de física básica, né? Ele era médico também, mas ele precisou estudar física. E nas conversas na casa dele, nos domingos, surgiam os temas envolvendo as leis da física, tanto da mecânica clássica como da física moderna. E eu não me lembrava de nada mais das bases que eu tinha conhecido no tempo do vestibular para medicina. E de tanto conversar e de tanto analisar as técnicas e o que ele utilizava nas reuniões, eu entendi que eu tinha que estudar melhor aquilo. Para resumir, com os amigos aqui, eu fui à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, conversei com o coordenador de graduação
em física e disse a ele que eu queria estudar física. Disse que eu era médico, que eu tinha lá o meu trabalho, mais de um, aliás, e ele perguntou: você quer estudar o que de física? Porque ele não entendia o que o médico queria estudar física. Aí ele perguntou: isso é para você fazer alguma coisa de tese? E realmente eu estava envolvido com uma tese de mestrado em cardiologia. Eu falei: não, eu não quero um crédito ou outro, uma disciplina ou outra. Eu quero a graduação em física. Ele não entendeu, mas ele disse assim: olha, então, se você tem certeza, existe uma coisa típica das universidades, que é o ingresso de diplomado. Como você é diplomado em medicina, você pode ser aceito na física, mas você tem que fazer uma prova. Eu falei: pronto, a prova há de ser de física, né? Enfim, eu procurei um professor de curso de vestibular, ele me deu muitas aulas, me ajudou muito, e aí eu fiz a prova. Éramos 3 pessoas fazendo a prova. 2 delas passaram, uma não. E uma delas fui eu. E entrei para a URGS, para o curso de graduação em Física. Fiz lá o primeiro ano, depois eu tive que voltar para o Rio de Janeiro, transferi imediatamente o curso para a Federal do Rio de Janeiro, que era onde eu tinha feito medicina. E Caramba. aí, oi. E aí, então, eu tenho, não é, a experiência como médico e um conhecimento básico da física de um modo geral. Posso brincar? Fui, vamos dizer, reprovado 2 vezes em 2 matérias de física. Nunca tinha acontecido isso. Por quê? Porque eram coisas que fugiam um pouco das minhas facilidades, né? Mas foi ótimo. Voltei, repeti a disciplina, depois repeti a outra e avancei. E para vocês terem uma ideia, nós entramos 60 alunos, formaram-se 8, e eu era um deles. Porque as pessoas, por causa de matemática, cálculo, e outros elementos próprios da física e da matemática, as pessoas vão deixando, vão ficando para trás. Graças a Deus eu consegui, lembrando da física como uma ciência mãe e que tem toda uma relação com essa área de trabalho na caridade que nós chamamos de apometria. Voltando para o que, então, talvez interesse mais, né? Existe um livro que foi escrito por um casal chamado Carl Wickland e Annie Wickland, ambos suecos. Ele psiquiatra, ela a esposa médium. E eles trabalhavam nos casos médicos da psiquiatria do hospital que o colega trabalhava. Ele publicou um livro chamado 30 anos entre os mortos. 30 anos parmi les morts. Eu tenho esse livro porque me deram uma vez de presente. E aí eu brinco dizendo que, por causa da história, né, e de meus pais, de ser o filho caçula da família, eu me familiarizei, sempre busquei aprender e colaborar na área da mediunidade. Então, se eu escrevo um livro, eu vou escrever com o título 40 anos entre os mortos, fazendo uma analogia com os outros autores. Outra ideia curiosa para dividir com vocês é que, nos tempos em que a apometria surgiu, não é? Primeiro com o Dr. Luiz Rodrigues, que colocou a expressão hipnometria, e depois, já com o Dr. Lacerda,
a apometria, isso tem 40 e poucos anos. Naquela época, todo o trabalho do Dr. Lacerda era um trabalho dedicado a casos de pacientes, casos clínicos, casos médicos. Os pacientes iam todos para a Casa do Jardim, no Hospital Espírita, e eram distribuídos naquelas 8, 9 equipes diferentes. E o doutor Lacerda cuidava dos pacientes da sua alçada, da sua equipe. Então, naqueles tempos, estamos falando de 40 anos atrás, nós não tínhamos, de certo modo, as tragédias que foram acontecendo mais recentemente. Então, quando eu digo no título apometria em tempos de transição, eu estou querendo me referir a uma época, transição planetária, meus amigos, dividindo com vocês, é uma expressão que é de Kardec, não é de qualquer autor mais recente. A expressão ela é do capítulo 18 do livro A Gênese. Os tempos são chegados. E há uma mensagem de Françoise Arago, mediúnica, que Allan Kardec coloca no capítulo, claro, chamado A Geração Nova. E aí a expressão transição começa ali. Ela é uma expressão espírita. E aí ele vai explicando, convido vocês a uma leitura ou releitura do capítulo 18 todo da Gênesis. E aí vocês vão ver essa ideia em que Françoise Arago diz, olha, os que são ligados ao mal terão que ir embora. E aqueles serão substituídos por milhares de espíritos que trarão de mundos mais adiantados aquilo que a humanidade da Terra necessita. Então, é a mudança no sentido do degredo, da transmigração, do exílio para algo de uma realidade para a qual milhões já estão sendo conduzidos para fora. E outros muitos, centenas de milhões, irão embora. Ao mesmo tempo, a geração nova trazendo espíritos mais adiantados para comporem e nos conduzirem no sentido da evolução moral de que carecemos. Pois bem, o que acontece? Naqueles tempos, não é, em que Dr. Lacerda trabalhava, eu era aquele que estava sempre ao lado dele. Como outros que eram médiuns e outros que eram, como eu, observadores. E Dr. Lacerda atendia casos presencialmente. Os pacientes deitavam na maca. Ele abria a frequência dos casos. Os médiuns descreviam as questões e Dr. Lacerda ia desenvolvendo o seu trabalho e eu ia lá observando e procurando aprender aquilo tudo. Pois bem, naquela época e durante todos os anos que eu estive lá, praticamente uma década, eu não me lembro do Dr. Lacerda abrindo para questões não individuais. Quando ele trabalhava com as questões coletivas, eram questões coletivas ligadas aos casos dos pacientes que estavam com seus problemas médicos e recorrendo ao trabalho do Dr. Lacerda na Casa do Jardim. Mas, quando ele cuidava, eu aprendia as técnicas que ele usava para trabalhar e ajudar um grande grupo de desencarnados.
E nesse período eu fui estudando física, além de ir continuando a exercer, coisa que faço até hoje, a medicina, a arte de curar, como ela também é chamada. Pois bem, de lá para cá as coisas começaram a acontecer. E aí vocês vão lembrar de inúmeras questões, não é? Que são como que dramas coletivos. Então, eu teria aqui algumas lembranças de episódios em que os benefícios eram trazidos para um conjunto de pessoas que desencarnaram num sofrimento coletivo. Então, durante todas essas décadas, casos de maiores ou menores repercussões, pelo número de vítimas, pela qualidade do sofrimento. Então, por exemplo, antes de nós entrarmos nos tais contextos, para vocês fazerem uma ideia, se já não fazem, não é? Dramas coletivos hoje são a nossa prioridade, pela frequência, pela gravidade e pela extensão do sofrimento coletivo. Nós continuamos cuidando de crianças dentro do espectro do autismo, do TDAH, crianças com síndromes neurológicas, pacientes com leucemias e linfomas, pessoas com outros diagnósticos de transtornos mentais, problemas cardiovasculares, questões ligadas à medicina contemporânea, quando nós temos milhares de diagnósticos diferentes. E, geralmente, o que nos chega, como possivelmente o que chega para vocês, são os casos mais delicados, onde o sofrimento é maior. No próprio contexto do TEA, do autismo, nós temos níveis de gravidades 1, 2 e 3, níveis de suportes 1, 2 e 3. O que nos chega são os 2 e 3, que são os mais sofridos, envolvendo o sofrimento dos pais e da família de um modo geral. Então, o que acontece? São casos em que nós começamos com os dados de cada criança, nome completo, idade, endereço, e, eventualmente, um vídeo, uma imagem que a mãe me envia para me dar uma ideia da gravidade. E nós estabelecermos como que quem vamos atender primeiro, porque nos chegam muitos casos. Quanto mais trabalhamos, maior o número de solicitações de auxílio. Até porque nós também divulgamos este trabalho nas palestras, nas reuniões, nos seminários e em congressos internacionais na área da psiquiatria. Por exemplo, esse é um outro tema para outro dia, quem sabe. Então, o que acontece? Independente de atender casos que nos procuram, por exemplo, no atendimento ou acolhimento fraterno da Casa Espírita, que hoje, pelo menos essa aqui no Rio de Janeiro, ela já tem 29 anos de formação e durante todos os quase 30, a apometria sempre fez parte das reuniões mediúnicas. Por quê? Porque eu havia aprendido com o Dr. Lacerda e desde os primeiros tempos, quando nós tínhamos uma instituição com o mesmo nome, Reencontro, em Porto Alegre, nós também, em paralelo com as atividades da Casa do Jardim, também já utilizávamos as ferramentas da apometria. Mas, o que acontece? Vale a pena recordar, antes dos exemplos, o quanto para questões individuais, dramas de problemas médicos, saúde física e saúde mental, a importância da formação da equipe.
envolvendo dirigentes e médiuns. Como é importante esse cuidado para qualquer reunião mediúnica séria. Lembrando que, mesmo sem apometria, todas as reuniões mediúnicas são úteis, são proveitosas, acolhem os sofredores e uma espiritualidade linda, não é? Faz tudo o que pode, abençoando a equipe encarnada, trabalhando com ela, né, para o bom resultado, que é o que todos desejam. Mas, na medida em que você vai lidando com questões mais profundas, tanto de casos individuais, como de questões dos tempos de transição, que é como que um tema para hoje, é preciso a formação, a capacitação de equipe. Isso parece simples, mas não é. E eu vou dizer para vocês, eu já vi de tudo. E boa parte, eu não vou nem dizer maioria, do que eu vi, eu percebi, especialmente quando grupos se dizendo ligados à apometria, muitas limitações de equipe encarnada. E o outro aspecto fundamental, por causa dos tais 40 anos e pelos nossos objetivos, uma espiritualidade linda vem progressivamente nos sustentando, nos orientando e nos ajudando para que tenhamos êxito, porque os objetivos deles são exatamente os mesmos que nós. Vocês lembram da história da Dona Ivone? Vocês lembram como é que eu fui conhecer o doutor José Lacerda de Azevedo? Doutor Bezerra usou a médium mais próxima dele, com quem ele esteve. Se vocês leram Memórias de um Suicida, vocês vão se lembrar de Maria de Nazaré, suas servas, seus lanceiros, Dona Ivone do Amaral Pereira, Bezerra de Menezes. Então, ele está na direção desse trabalho. Foi ele que nos levou, quando às vezes eu digo para um, para outro, olha, eu não fui para Porto Alegre para trabalhar no Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, nem para fazer o mestrado na URGS. Eu fui para conhecer as ferramentas que Dr. Lacerda havia desenvolvido e aplicava e o fez a vida inteira. Então, hoje, eu enxergo desse modo. Por quê? Porque a maior ênfase desse trabalho nós estamos dedicando a casos individuais, como ele tão bem fazia, e agora a casos coletivos. Só que para essa abrangência, não é? Esse aprofundamento, essa possibilidade de cuidar de muitos ao mesmo tempo, isso veio com a ajuda da física, mas o fundamental, a equipe desencarnada que nos assiste, que nos dirige, que nos sustenta, que nos orienta para nós irmos fazendo aquilo que eles também desejam fazer. E é dessa união entre pessoas encarnadas e outras desencarnadas que o resultado bom vai se apresentando. Então, esta é uma ideia importante para nós, as duas equipes, para qualquer reunião com apometria. Mas quando você, em tempos de transição, você vai entrando em certas questões, aí a coisa exige uma preparação de maior qualidade, eu diria, tanto para o plano físico como para o mundo espiritual.
Justo hoje, que nós estamos aqui no 10 de maio, falando em tempos de transição e apometria, nós estamos vivendo há vários dias, observando, ajudando o drama do Rio Grande do Sul. O que é isto? Um sofrimento enorme, como que acontecendo em todo o estado do Rio Grande. Já existem 126 desencarnados, 756 feridos, 141 desaparecidos, milhares de desabrigados. A maior tragédia da história do Rio Grande, uma das maiores do Brasil. Na primeira oportunidade que nós tivemos, amanhã é sábado, no sábado anterior, quando a nossa equipe se reúne, sempre há anos e anos, a prioridade da reunião do sábado, dia 4, antes nós tínhamos uma lista de casos, inclusive de outros dramas coletivos, até de maiores proporções. Mas como era um drama recente e próximo, porque brasileiro, eu disse ao grupo, gente, eu vou esquecer a minha lista de casos e vamos dar, não é? No início, é uma reunião de 3 horas e meia, todo sábado. Por quê? Porque são muitos os atendimentos que precisam ser feitos. E há equipe e há condições para isso tudo. Que nem é muito, mas é aquilo que nós temos conseguido fazer e ajudar. Abrimos para o Rio Grande do Sul. Primeiro objetivo, socorrer todos os desencarnados. Mesmo acreditando que outras equipes mediúnicas, de um modo geral, mediúnicas com as ferramentas apométricas algumas, do Rio Grande ou de fora, tenham também se dedicado a isto, naquele dia era a nossa prioridade. Naquela ocasião, nós tínhamos, pelo conhecimento estatístico, menos de 100 desencarnados, eram 76, mas havia já muitos desaparecidos. E através das ferramentas apométricas, e com uma equipe mediúnica de muito boa capacitação, envolvemos todo o estado do Rio Grande do Sul num campo envolvendo magnetismo, envolvendo ideoplastia, envolvendo aquilo que é próprio para você construir uma região do espaço, sobre, no caso, o Rio Grande do Sul, onde houvesse todo o melhor aspecto para o acolhimento. E as médiuns vão observando tudo. As cidades submersas, corpos boiando e espíritos desalentados, atordoados, uns conscientes, outros inconscientes. Muitos em desespero, homens e mulheres, adultos e crianças. Todos que foram vistos foram devidamente acolhidos, beneficiados pelos recursos dos fluidos ectoplasmáticos da equipe encarnada. Elas, médiuns médicas, algumas delas, observando a recuperação deles todos. E nós só concluímos aquela etapa quando o último verificado, recebendo o auxílio, ganha
uma condição de bem-estar. E eles todos são devidamente encaminhados para postos de auxílio em lugares diferentes, vamos dizer, do Brasil, do Rio Grande do Sul. Hospitais que nos dão cobertura. Por quê? Porque os desencarnados vão continuar necessitando da devida assistência. Não é verdade? A vida segue. E nem tudo nós conseguimos fazer na reunião. Fazemos razoavelmente bastante, porque encarnados temos os fluidos dos encarnados, do ectoplasma, do vital, que é, como vocês aprenderam com o Dr. Lacerda, vamos dizer, o tesouro instrumental para essa medicina. Muito bem. E aí o que acontece? Eu já tinha tido essa intuição. Na véspera, eu ficava pensando de onde terá vindo esse drama coletivo quanto ao povo gaúcho, ao Rio Grande do Sul. E imediatamente me veio uma intuição. Como eu não sou médium ostensivo, mesmo observando tanta coisa, eu não valorizo. Eu levo para aquelas que eu tenho certeza que têm familiaridade com a mediunidade ostensiva, com a vidência muito clara, até porque trabalhamos juntos há 40 anos, algumas há 20, mas outras há mais tempo. Pois bem, quando eu pensei, será que eu encerro agora? Em que termos? Olha, já resgatamos, mais ou menos eram 100 desencarnados. Por isso, amanhã, nós vamos voltar. E aí, quando eu me preparava para... Porque eu tinha uma lista de outras questões para ver. A médium, ao meu lado, de Sérgio, um espírito está aqui, e ele pede para você continuar. Porque há um contexto do passado que tem a ver com o que está acontecendo no Rio Grande. Quando ela disse isso, ela sabia que eu ia aceitar a ponderação dela. Não era nada mais, nada menos do que Teresa de Ávila. E ela diz assim, Guerra dos Farrapos. Eu falei, foi a minha intuição da véspera. Eu não fiquei questionando nada. Não é? Na Guerra dos Farrapos, eu já tinha visto na véspera, morreram 30 mil pessoas, escravos, combatentes, grupos rivais. Não é? Foi uma devastação no Rio Grande. A ideia qual era? Não era de associar apenas uma coisa a outra. Até porque drama coletivo, como drama individual, é efeito. E não há efeito sem causa. Se o drama é coletivo, ele é também de origem de algo muito sério, que envolveu muita gente. Mas não importa o detalhe. Por que ela trouxe essa confirmação e essa informação? Que era para aquela equipe, com ela desta vez, foi a primeira vez que ela se apresentou. Em décadas de trabalho. Como se ela tivesse algo a ver com tudo isto e viesse para nos ajudar. Junto de espíritos que eu não vou nem dizer para vocês os respectivos nomes. Valeria a pena, mas eu queria depois conversar outros detalhes. Lembrando, como eu comentei antes, o que mais importa é a equipe desencarnada. Médiuns também de boa formação. Coordenadores, sustentadores
de boa formação. Mas o fundamental, sem os quais nós não damos um passo, é uma espiritualidade amorosa, iluminada, feliz quando ajuda os sofredores. Fechando parênteses. Fomos na história. O que é equação de espaço-tempo? Isso vem da física. O que é sair de uma reunião no Rio de Janeiro e a equipe espiritual levantar o véu em relação às origens? Não é para uma ideia e de associar, é para irmos lá e cuidarmos do que ficou no passado. Vocês conhecem isso tudo. E aí foi outro resgate. E aí o drama era muito maior, profundo, envolvendo brasileirinhos e africanos, escravos, num sofrimento muito grande. Graças a Deus, para resumir, aquela herança, não é? A Guerra dos Farrapos, ela durou de 1835 a 1845. Foram 10 anos de muito sofrimento. Uma mancha, vamos dizer, de crueldade na história do Brasil. Como a Guerra do Paraguai foi outra, graças a Deus, das poucas na história do Brasil, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Se não é ainda, será de futuro, dependendo de nós. Aliás, aproveito para lembrar, leiam o capítulo A República, do livro Brasil, Coração do Mundo. E vejam que uma coisa é o plano do mundo maior. Com o Eliu, com o Ismael, com Jesus, trazendo a árvore do Evangelho para as terras úberes da América. Uma coisa é o projeto, outra coisa é o que os brasileiros vão fazer dentro do projeto. Isso você lê no capítulo A República, quase lá no final da obra. Pois bem, voltando. Então, nós estamos conversando sobre tempos de transição e um drama coletivo. Mas olha o que eu me lembrei hoje à tarde para recordar com vocês. Quando aconteceu o incêndio no Circo de Niterói, 1961, eu era um garotinho, morava em Niterói. E eu me lembro, todo mundo batia nas casas para pedir gêneros, mantimentos, lençóis, gelo para aplicar nos queimados, nos grandes queimados, nos hospitais. Pois bem, naquela época foram 500 mortos. Esse é como que um drama coletivo de muita expressão. Só que naquela época, 1961, Dr. Lacerda ainda não tinha trabalhado a apometria, não existia. Eu era também um garotinho, se não existia, não tinha essa ferramenta. E era um drama kármico, não é? Se você estudar uma determinada obra pela mediunidade de Chico, ele relaciona as mortes por queimaduras graves no circo de Niterói a um drama no Império Romano, numa cidade que hoje é francesa, justo a cidade onde Kardec nasceu, que é Lyon. Era um drama kármico. Mas nós não tínhamos reuniões mediúnicas para atendê-los. Claro que eles foram atendidos de outros modos pela espiritualidade. Pois bem, vocês se lembram, isso está no livro Cartas e Crônicas, Francisco Cândido Xavier. Há um capítulo que ele relaciona os dois acontecimentos.
Vocês lembram de Brumadinho? Lembram? Janeiro de 2019, 270 pessoas morreram em 24 horas. O que nós fizemos quando soubemos? Abrimos para Brumadinho. Tivemos que abrir 2 ou 3 vezes. Por quê? Porque é um número muito grande de vítimas. E por mais que tenhamos equipe, sempre era importante checar até que absolutamente todos tivessem sido resgatados, conduzidos para os hospitais que nos dão cobertura. Vocês se lembram da Boate Kiss, em Santa Maria? Vários grupos mediúnicos ajudaram. 242 mortos. O que esses exemplos são? Dramas coletivos em tempos de transição. Nós não tínhamos ideia, ou quando tínhamos um drama coletivo, por exemplo, a peste negra na Europa. Volta e meia chegamos lá, mas naquela época, nós sabe lá onde estávamos. Fazendo o quê? Não havia espiritismo? Pois bem, na boate de Santa Maria, na Boate Kiss, todas as vítimas foram ajudadas. 2 reuniões, pelo menos. E havia uma analogia a câmaras de gás em lugares de extermínio na Segunda Guerra Mundial. Em Auschwitz-Birkenau, na Polônia, perto de Cracóvia. Também, então, fomos lá para ver o que mais havia naquele campo de concentração. E dedicamos aqueles períodos de trabalho para resgatar lá diretamente, depois de cuidar as vítimas da Boate Kiss. Vocês lembram o que aconteceu em dezembro de 2004, há 20 anos quase? Houve um terremoto e as consequentes tsunamis na Ásia, no Oceano Índico. Envolveu Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e um pouco nas Maldivas. 227.898 desencarnações. Levamos semanas para cuidar. Sempre abrindo para resgatar e ajudar. Resgatar e ajudar. Curiosamente, teve país que abria as portas para as nossas equipes entrarem. E teve um país que não queria que nós entrássemos. Tivemos que, posso dizer de uma certa maneira, forçar a entrada. Não vou entrar em detalhes, mas envolve confronto. Porque as vítimas não tinham nada a ver com quem não queria que nós entrássemos. Compreendem? Entramos. Curiosamente, algo que nunca tinha acontecido, espíritos de turbantes que eram da Índia, depois que houve todo o auxílio, eles todos ficaram e ficam sempre muito agradecidos. E nós transferimos qualquer gratidão a Jesus de Nazaré. E aí ele pede para vir ao Brasil com a sua equipe, todos desencarnados, para conhecerem o trabalho como visitantes desencarnados nas nossas reuniões, tanto mediúnicas como de fluidoterapia espírita. Enfim, foi algo que eu não tinha visto antes. Pois bem, vocês se lembram das Torres Gêmeas, World Trade Center? 11 de setembro de 2011,
3.278 vítimas. Fora os que aspiraram aquela poeira e aqueles resíduos e adoeceram de neoplasia depois, de problemas respiratórios, enfisema pulmonar, bronquite crônica, sem serem tabagistas, inclusive. Enfim, várias reuniões buscando, de etapas em etapas, o auxílio a eles, mesmo acreditando que vários grupos que se originaram na Casa do Jardim, no Hospital Espírita, fizeram do mesmo, porque eram tantas as pessoas que todos deveriam ajudar. E quem se familiarizou com a apometria, provavelmente também buscou colaborar. Vocês lembram, agora é um caso menor numericamente. Vocês lembram do Clube de Regatas do Flamengo? Posso brincar? O melhor do Brasil. Mas aí já é uma questão mais particular, não é? Eu não sei, vocês do Paraná, do Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional, tudo é bom. Mas, há anos atrás, quando foi isso? Já tem uns 10 anos. Garotos de 14, 15, 16 anos estavam dormindo no chamado Ninho do Urubu. E houve um incêndio no ar-condicionado, um curto-circuito. 10 morreram, 3 ficaram feridos. Os 10 morreram queimados. Quando eu soube, na primeira reunião possível, provavelmente no dia seguinte, abrimos e acontece uma coisa curiosa que eu vou dividir com vocês. Em apometria, sempre que o número é muito expressivo de necessitados, de vítimas, nós procuramos usar os recursos dos campos, criando campos ideoplasticamente, preenchendo estes campos dos elementos fluídicos, restauradores, amorosos, próprios para esta finalidade. Não vamos hoje entrar nesses detalhes. E eu pensava, porque de novo eu tinha uma lista de outros casos para cuidar, naquela tarde de quinta-feira. Só que eu não consegui. Eu queria usar a mesma técnica, mas sabe o que aconteceu? Tivemos que receber um jovem de cada vez. Porque frequentemente você recebe uma vítima e usa a frequência daquele contexto para ajudar os demais, por efeito de campo. Eu tentei, mas não consegui. Como é que foi a coisa, então? Diálogo amoroso, diálogo fraterno, acolhimento, tratamento fluídico do perispírito. Todos estavam muito sintomáticos. E foram vindo. Quando eu pensava, não, agora efeito de campo. A outra médium, olha, está chegando mais um. E aí foi ótimo. Mas não foi como eu pensava, não é? Na verdade, foi diferente, mas foi muito positivo. E deu-se aquilo como, numa reunião, os 10 foram atendidos. Querem ver uma outra questão? Vocês lembram do terremoto do Haiti? 2010? Porto Príncipe. Chegou até a República Dominicana, mas principalmente no Haiti. 220 mil mortos, 350 mil feridos, 1,5 milhão de flagelados, 4 mil amputações de membros superiores ou inferiores. O que dá uma ideia do drama. E não é porque nós estamos no Brasil que nós não podemos, com as ferramentas do Evangelho de Jesus,
à luz espírita e com os recursos da apometria, irmos aonde quisermos, com as equipes bem capacitadas. Espiritualidade, muito mais facilmente, porque são espíritos ligados ao planeta, à história de tudo isso aqui. E onde houver um grupo, menor ou maior, de pessoas de boa vontade, eles estão assessorando e sempre desejando a ampliação dos resultados. Por quê? Caridade. Alívio do sofrimento. O sofrimento coletivo, ele é o somatório do individual. Se cada individual já tem um maior valor, imagina você ajudar no que aconteceu no Haiti. Querem ver outra questão? Nós estávamos nos Estados Unidos em junho do ano passado, buscando uma colaboração com palestras de instrução, etc., etc. E foi exatamente na semana. Vocês lembram de um submersível que era um pequeno submarino que reuniu 5 integrantes e desceu nas profundezas do Atlântico para visitar as ruínas do Titanic, o Titanic? Vocês lembram o que aconteceu? Explodiu. Morreram todos. Coincidentemente, eu estava lá, nos reunindo com um grupo de, vamos dizer, de formação na área da mediunidade com as ferramentas. E aí eu comentei, olha, nós temos que aproveitar a nossa equipe. E abrimos para resgate. Acontece algo análogo ao ninho do urubu. Não foi possível envolvê-los cuidando de um e depois em campo dos demais. Teve que ser um atendimento individualizado. Foi ótimo. E, curiosamente, em inglês, a médium americana e os necessitados também americanos. O diálogo fraterno, a imposição de mãos, o esclarecimento, o tratamento fluídico para recompor, sabe por quê? Porque a embarcação, não é, o submersível, ele implodiu. E os corpos implodiram. Olha o drama perispirítico dos nossos irmãos. Foram as 2 vezes que eu me lembro que o atendimento teve que ser individualizado. Graças a Deus que pôde acontecer. Então, querem ver uma outra questão? Covid-19. 22 milhões de mortos no mundo. 700 mil no Brasil, 1.250.000 nos Estados Unidos. E não é porque somos brasileiros aqui, em maioria, eu acredito, que nós vamos cuidar das vítimas que ficaram 30 dias em terapia intensiva, que desencarnaram em falência múltipla de órgãos, insuficiência respiratória crônica, porque aguda por muitos dias, exaustão fluídica. E para cuidar disso tudo, projeto. Eu vou comentar com vocês, porque nós não usamos apenas os recursos da apometria. Nós conhecemos um pouquinho sobre corrente magnética, sobre toque magnético. De tal maneira que, às vezes,
a espiritualidade amiga colocava uma fila longa de vítimas andrajosas, exaustas, exauridas, perispírito, corpo astral fragmentado. E a equipe de portas abertas, as vítimas em tão grande número vinham e bastava um toque em médiums com facilidades ectoplasmáticas para uma verdadeira reanimação de cada um. E aí você ia usando técnicas diferentes, mas análogas, envolvendo o melhor que tínhamos para cada questão. Para quê? Para aumentar a eficácia do atendimento, que era um drama coletivo, o maior e mais recente que o Brasil já viu. O mundo já viu. Itália, Estados Unidos e Brasil foram os campeões de tudo isso. Pois bem, querem ver um outro drama? Eu não vou me estender, mas é para ventilar, porque coloquei aqui na lista. 2023, nós tivemos 1 milhão de suicídios no mundo. 2019, antes da pandemia, um recorde, 700 mil pessoas se suicidaram. Naquela época, era um caso a cada 40 segundos. Na pandemia, o mundo adoeceu de transtornos mentais, pelo medo, pela insegurança, pelo luto e outras questões que nós não vamos comentar agora. E aí o que acontece? Agora é um para cada 30 segundos. Aumento de 25% de 2019 para 2023. 2024 serão 1 milhão novamente. E como é que fica isso? Como é que nós vamos lembrar de tudo isso? Colocando na nossa pauta, na nossa agenda. Eles são tão importantes como os outros, sofrendo de outras coisas. Mas sabem qual é o maior drama? Se nós tivemos em 2023 1 milhão de suicídios, nós tivemos 34 milhões de abortos induzidos, provocados. Isso é uma catástrofe mundial. E isso tem para a psicosfera da Terra um efeito altamente prejudicial. A relação entre tudo isto e guerras é enorme. Então, meus amigos, eu iria falar de outras coisas, contando mais casos, mas penso que talvez seja melhor não é deixarmos um espaço para os comentários, as reflexões de vocês, e agradeço desde já a presença de vocês todos, e a sementinha de se falar em tempos de transição é porque há toda uma movimentação da espiritualidade para que nós nos tornemos, dentro do possível e com muita humildade, cada vez mais úteis nas nossas reuniõezinhas semanais ou quantas sejam. Muito obrigado, viu, meus amigos, pela paciência. Ora, Muito obrigado. nós é que agradecemos muito, doutor, pelo tema e pela oportunidade, muito oportuno, nesse momento, essa abordagem que você fez. Muito legal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Eu vou abrir aqui. Esses esclarecimentos, essa troca de informações
é muito pertinente, né, Aline? É o nosso trabalho que nós fazemos uma vez por mês, atendimento ao planeta. Nós chamamos, né, a metria do planeta. E nós abordamos esses temas todos os meses, tem um dia específico. E quando a coisa pega mais, como agora está acontecendo no Sul, daí a gente tem que fazer aquilo que a Aline chama emergência. Venham, porque precisamos. Isso é muito legal. Aline, por favor. Não, na parte do Rio Grande do Sul, a gente fez uma outra abordagem, né? Bem diferente. Sim. A gente trabalhou com a parte das doenças que poderiam vir, que talvez virão. Apareceram entidades com muitos insetos, um enxame, assim, completamente deformados. Então, foi bem diferente em algumas outras situações. Mas o que mais focaram foi essa parte das doenças, que é um grande perigo também agora. A gente viu domingo, no Dia do Planeta. Isso mesmo. E também autismo, suicídio, a gente pega um caso e os resgates são coletivos, com certeza, muito assédio espiritual, muito com as crianças, a gente está trabalhando muito com as crianças que estão em grande sofrimento, os adolescentes que estão se sentindo abandonados, as crianças e os adolescentes estão se sentindo abandonados e deixados na tecnologia, no celular, no computador, então eles vão se perdendo nesse espaço aí também. Então, tem muitos distúrbios. Muito bem. Muito bem, Aline. Tudo isso é muito relevante, tudo isso carece de ajuda, e é muito bom essa diversidade de colaborações de equipes diferentes, né? Porque tudo soma, tudo é importante. Então, Aline, você falou na juventude, e eu me lembro que, recentemente, uma pessoa pediu ajuda para uma adolescente no Rio de Janeiro, preocupada com os hábitos das colegas da escola, da própria filha, e etc. Vejam como é. Nós começamos e encontramos espíritos assim mais próximos daquele grupo de adolescentes. Mas, como é uma equipe muito bem treinada, o que eu vou dizer para vocês, espero que vocês compreendam, não é? Alguns já conhecem muito bem tudo isso ou mais, né? Mas a espiritualidade desejava o aprofundamento dessas questões, no sentido dos benefícios. E aí há uma progressiva visualização para o respectivo cuidado de espíritos cada vez mais ligados às profundezas da Terra. E eu diria, de uma certa maneira, não me refiro nada de umbral inferior, nem mesmo das trevas, e sim das zonas abissais. Um deles, eu me lembro, era um octopus, era um polvo gigantesco. Um tentáculo estava sobre o Rio de Janeiro. O polvo esse, que era uma criatura abissal, isso é uma zoantropia, estava voltado para o projeto de Ismael, de Brasil, coração do mundo. O polvo era cada tentáculo espalhado pelas regiões do Brasil, com vistas, vamos dizer, a que a juventude atual, que inclui a geração nova, se perdesse, como boa parte se perdeu, poderá se recuperar e etc. O mundo maior segue empenhado na iluminação de tudo isto, não é?
mas você, quando comentou, me fez lembrar. E aí eu vou comentar com vocês. Se vocês estão aqui, eu posso comentar, não é? Esse povo e outros antes de nós chegarmos a ele foram degradados. Não pode ficar mais. E isso vem acontecendo com uma certa frequência. São criaturas colossais, dominantes de grandes regiões das profundezas da Terra e que já estão marcados para irem embora. E estão indo. E eles não vão de livre e espontânea vontade. Talvez um dia, não é, dentro de uma determinação do governo da Terra, sim. Mas, enquanto isto, há todo um processo que envolve milhares de benfeitores dentro da perspectiva da separação do joio em relação ao trigo, da erva daninha que está aqui desde Capela, uma parte delas desde Sírios. Os degredados de Sírios foram para Capela. Perderam a chance de evoluírem em Capela, se juntaram com os de lá e foram degredados para cá. Os degredados de Capela vieram entre 100 mil e 140 mil anos. Uma grande parte se reabilitou. Alguns a tal ponto de nem estarem mais aqui. Muitos quiseram ficar por gratidão a Jesus, para ajudarem na transmigração nova a do planeta Terra. E estão operosos agora, sobretudo agora. Então, tudo isto é delicado. Isso não é assunto para o dia a dia da Casa Espírita. Talvez seja, dependendo do grupo de trabalho. Mas esse é um aspecto que nós podemos conversar um pouco melhor mais adiante. Estão aí colegas que conhecem tudo isto. Isso. Nós estamos aqui com boas-vindas para o João Pedro, que é o patrono do nosso estudo aqui, né, João Pedro? E o José Carlos também, na Casa do Jardim, estão participando. Quer dar uma palavra, João? Oi, João Pedro. Tudo bem? Não tinha te reconhecido. Boa noite, Sérgio. Oi. Prazer em vê-lo. Parabéns. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns à iniciativa do CEPEC, aos diretores, gestores da instituição. É uma abordagem interessante que tu trouxe para a reflexão, né? Nossa, realmente, essa questão da transição planetária, que é um assunto bem interessante e nos interessa, como, na verdade, eu sempre digo, candidatos a servidores do Cristo. Somos assim que eu me considero. Somos candidatos a servidores. Mas vou deixar o espaço e o tempo para os colegas aí que queiram fazer algum questionamento. Obrigado pela oportunidade. Prazer, João Pedro. Obrigado, João. Obrigado por estar aí. Obrigado. José Carlos também está aí. Boa noite. Oi, José. Eu me sinto um pouco obsessor do Sérgio, porque onde o Sérgio vai, o Zeca está atrás. É lá na fluidoterapia, é na prece pela humanidade, é nas palestras que ele apresenta. Me sinto um parceiro, o adjuvante nessa coisa. E eu queria te fazer uma pergunta, ver se tu concorda. Eu sempre digo que o método, a apometria, da forma que o Dr. Lacerda nos ensinou, ele veio para fazer essa higienização desses locais. Infelizmente, pelo Brasil afora, nesses últimos 30 anos, descambou para uma coisa meia que eu não gosto nem de expressar. Tu acha que pode ter lógica isso ou não, Sérgio? Em função de como que estas equipes, quando bem preparadas, elas podem ser úteis de tal maneira
que nas reuniões mediúnicas convencionais até então não eram possíveis. Entende? Eu não podia imaginar o que eu acompanhei, o que eu presenciei nessas 4 décadas. Entende? Eu não tinha ideia de nada disso. É como eu disse antes, eles levantam o véu, tipo assim, olha, o mundo não é o que vocês pensavam. É também, mas tem uma parte quanto à qual alguém tem que se ocupar. Irmãos desencarnados com equipes de encarnados que foram e estarão sendo, porque esse é um processo contínuo, se capacitando para isso. Então, quando eu contei a história, vamos dizer, aí já uma coisa mais pessoal, quando a dona Ivone liga para a dona Ruth e diz, doutor Bezerra está aqui, por isso eu sei que ele vai para Porto Alegre. Que ele procure esse médico. Nunca tinha ouvido falar. Até porque eu era muito jovem. Isso foi nos idos de 1980, abril de 80. E eu nem tinha ideia qual era, eu imaginei, será que o doutor Bezerra gostaria que eu conhecesse esse médico, esse colega, não é? Enfim, aí a coisa foi indo. Então, é como eu disse antes, eu não fui para Porto Alegre para trabalhar no Conceição, na cardiologia, fazer o tal do mestrado. Hoje não, já há bastante tempo. Eu fui para lá do tipo, olha, você precisa conhecer, se familiarizar com uma instrumentalidade para uma atividade que você nem sonha agora que você um dia possa se enfronhar e possa nos ajudar, por mais que de maneira humilde e simples, num projeto que envolve os espíritos mais adiantados do planeta. Por exemplo, como Bezerra de Menezes sempre esteve ligado, Eurípides Barçanufo. Então, é como você colocou, eu acho que foi assim, uma movimentação, quanto a nós e quanto a outros, para que tudo isso fosse sendo possível, para algo que contribuísse, mesmo que humildemente, para o processo da transição. Porque, gente, transição não vai acabar nem amanhã, nem depois. Isso é coisa para milênios. Eu vou sugerir um outro livro para vocês lerem. As 7 Esferas da Terra. Mário Frigeri. Livro da FEB, Federação Espírita Brasileira, um livro relativamente fininho. E ali vocês vão ter uma ideia. No livro Roteiro de Emmanuel, no capítulo Grande Educandário, ele ensina: somos 22 bilhões de humanos. É a única estatística que temos. Na época que o livro foi escrito, a população da Terra, há 80 anos atrás, era 2 bi. Hoje, somos 8 bi. Então, do outro lado da vida, tem mais ou menos 14. Se não houve de lá para cá uma grande chegada e ou uma grande partida, por um motivo qualquer. Ou seja, se vocês leram Apocalipse de João, esse é um livro que merece a leitura. Claro, porque faz parte do Novo Testamento. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ele é essencial, mas ele trabalhou aquilo que a espiritualidade escolheu com o codificador, o Sermão da Montanha, capítulo por capítulo.
Mas Mateus, Marcos, Lucas e João foram muito além disso. E João, o discípulo amado, foi procurado por Jesus na ilha de Patmos, pensando que já ia desencarnar, e escreve o Apocalipse. Então, qual é a ideia? A ideia é de que nós temos aí um longo caminho pela frente. E esses estudos, eles vão merecer as nossas atenções ainda por muito tempo. E qual é o interesse da espiritualidade? Preparar o grande futuro. Né? No livro, então, As Sete Esferas, qual é a previsão? Não somos 22 bilhões no total? A previsão é da metade a 2/3, de 50% a 66% serem degradados. Isso é muito sério, gente. Quando vocês viram no livro Nosso Lar, André Luiz pergunta, chega para perto de Lísias, o instrutor, e pergunta: Lísias, o que são as trevas? Ele havia escutado essa palavra. E Lísias responde. Mas pela resposta de Lísias, você vê que Lísias não conhecia tudo. Então, qual é a questão aí? Qual é a ideia? É muito delicado tudo isso. E a contribuição da apometria é aquela do amor em movimento. É nós utilizarmos aquilo que encontrarmos em nós de mais útil, com uma espiritualidade que deseja a nossa contribuição, para que seja um trabalho que dure o tempo que durar, mas vai favorecer os que herdarem a terra, mas também vai favorecer os bilhões de degradados, porque eles não ficarão soltos à revelia de Deus. Eles serão conduzidos a um outro orbe, devidamente isolado, separado para eles, por amor dos Cristos que governam cada mundo, até que, de livre e espontânea vontade, cada um desperto, promova, busque o seu próprio processo de crescimento, de evangelização, mas não no sentido de rótulo, no sentido da essência. Rótulo nunca resolveu nada de ninguém. Não é verdade? Então, José Carlos, eu acho que Dr. José Lacerda faz parte do projeto do Cristo. Muito bom. De certo modo, todos vocês fazem parte. Legal. Muito bom, Sérgio. Excelente. Bem entendido. Tem uma quantidade imensa de perguntas e eu vou pedir, nós temos um grupo, temos um link para que sejam formuladas as perguntas, né? Quem tiver algum esclarecimento, que tenha dúvida, poderá postar, e eu vou pedir licença daí ao doutor Sérgio para poder encaminhar essas questões na sequência. Posso encaminhar daí para uma análise, se puder fazer as respostas. Claro. Estamos muito gratos. Como Muito estamos prazer. muito gratos por esses esclarecimentos, pela sua vinda. Toda vez que for possível, olha, é um privilégio nós escutarmos, aprendermos e podermos compartilhar esses conhecimentos, essa experiência, que é a experiência que todos nós almejamos e todos nós viemos aqui para isso, na verdade. Aline, você tem alguma colocação, por favor? Eu só quero agradecer ao doutor Sérgio. Eu acho que agradecer ao doutor Lacerda, agradecer aos nossos amigos
queridos, vamos dizer assim, o João Pedro, todo o pessoal da Casa Jardim. Quando a gente se encontrava aqui em Curitiba, era tudo muito bom, mas a gente tá na mesma frequência, estamos juntos. Temos saudades, mas estão todos no nosso coração. Foi tudo muito bom. E a apometria, como a gente sempre, quando termina o trabalho, a gente percebe como é gratificante. Muitas vidas, muita coisa que a gente vê ali na mesa, a gente, graças a Deus, tem conseguido salvar algumas pessoas, curar algumas almas. É muito bom servir ao nosso mestre aqui. Obrigada, Sérgio, Titzen, obrigada, doutor José também, João Pedro, dá um abração no pessoal aí, e obrigada, muito, muito obrigada por todos vocês estarem fazendo parte da nossa vida, e vamos agradecer também, né, Sérgio, ao nosso grupo de apometria, que é um grupo muito bom, dedicado, um grupo amoroso, e vamos continuar junto. Com certeza, com certeza. Vamos sim. Eu vou pedir, por favor, se o doutor Sérgio pode fazer a prece de encerramento, doutor, certo? Uhum. E aí nós vamos ter uma boa noite, um bom descanso, um final de semana, em prece pelos nossos irmãos do Sul e pelos demais, porque isso é fundamental e indispensável. Muito bem. É isso, meus amigos. Então, que bom que nós estamos todos juntos e nós vamos endereçando os nossos sentimentos de gratidão a Deus e a Jesus e a todos esses benfeitores que têm nos assistido e nos mostrado os melhores caminhos para sermos úteis no amar e no servir a quem quer que seja que nos busque. Que nós possamos, como uma família, estarmos abraçados, realizando mais uma comunhão fraterna, nós que estamos encarnados e temos fluidos vitais, e orando com Jesus, com Maria de Nazaré, com José da Galileia, com João, o precursor, o chanceler da justiça, com os apóstolos queridos, incluindo Judas Iscariotes, o apóstolo escolhido por Jesus, os 72 discípulos, os 500 da Galileia e nós, os menores, nos envolvendo com as tribulações humanas, agradecemos por tudo, desejando a inspiração amorosa do Cristo para que jamais nos desviemos dos preceitos evangélicos que ele deixou como seu legado mais lindo para a humanidade daqui. Que tudo isto seja a favor do Rio Grande do Sul, assim seja. Das vítimas desencarnadas, as que já foram assistidas e as que serão mais cedo ou mais tarde. Os feridos nos hospitais, os desabrigados, carecendo de todos os recursos materiais e humanos. De tal maneira que esse estado tão lindo possa ser reconstruído, possa voltar a ser como antes, como uma grande família que faz parte do nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que todos os espíritos que já viveram no Rio Grande, que se dedicaram amorosamente ao seu povo, Anita Garibaldi, Getúlio Vargas, Cepé Tiaraju,
o próprio Dr. Lacerda, Dona Yolanda e tantos outros que contem conosco, mesmo sendo pequenos, para as tarefas do dia a dia, do dia e da noite, em favor dos nossos companheiros do Rio Grande do Sul, dos Pampas. Muito obrigado, que possamos continuar unidos, amando e servindo em qualquer lugar em que estivermos, a qualquer época, por qualquer motivo. Muito obrigado, espíritos amigos, e que assim seja. Que assim seja, doutor.